Neemias, copeiro do rei, ele recebe visitas dos seus familiares lá em Suzã, a fortaleza. Eles estavam cativos, levados cativos à grande Babilônia. E chegando algum dos seus parentes, ele pergunta: como está a terra? Como ficou os restantes lá em Jerusalém? E a notícia foi: olha, estão em grande miséria. Estão em grande miséria, os muros foram derribados, as portas foram queimadas. E ele então, ouvindo essas palavras, ele diz: assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias começa um processo de reflexão, de pensar, repensar sobre o que está acontecendo ao seu povo. A reflexão é uma situação que ela provoca tensão e preocupação, situação que geram dúvidas ou medos. A reflexão pode trazer desmotivação ou sentimento de apatia. É um momento muito delicado que nós passamos. Quando nós paramos e pensamos: olha, eu vou pensar sobre isso, eu vou repensar sobre o que está acontecendo. E ele então começa a falar com Deus. Ele disse: eu sei porque tudo isso está acontecendo, porque nós nos esquecemos dos seus estatutos. Nós nos esquecemos daquilo que Moisés, teu servo, ele recebeu de ti e trouxe a nós. E me lembro das palavras que ordenasse a Moisés, dizendo: se vocês transgredirem, eu vos espalharei entre os povos. E ele está fazendo uma reflexão e dizendo: tudo isso é aquilo. Tudo o que está acontecendo é por causa disso. E a reflexão, ela pode trazer alguns sentimentos, e um deles é a desmotivação. Não vou fazer nada por mim. Ou apatia: eu estou bem. Problema de quem escolheu esse caminho. Problema de quem não entende as coisas. Problema de quem não entende o que está acontecendo no mundo. Problema de quem não dá crédito à palavra de Deus. Então é a apatia. Olha, o problema é seu. Você quer ouvir, ouça. Não quer ouvir, não ouça. Então a reflexão, ela nos leva a diferentes práticas. A reflexão, ela traz um caminhar diferente. Alguns ficam em silêncio, outros observam a natureza, outros começam a caminhar, a pensar. Então a reflexão, ela vai trabalhar em cada um de uma maneira diferente. Alguns ele se cala, ele não fala nada, ele se isola. E Neemias disse: olha, quando eu parei, assentei e chorei e lamentei. Entrei em jejum e oração. Assentar e chorar é uma reação natural diante de uma situação que parece sem solução. Tem coisas que nós olhamos e pensamos: não tem solução, é assim mesmo. Então a vontade que dá é sentar, chorar e desistir. Ao sentir angústia e o sofrimento do seu povo, Neemias, ele faz uma reflexão, e nessa reflexão ele assenta, chora, entra em jejum, entra em oração. Uma notícia que tenta tirar Neemias do eixo da conquista. Onde estava Neemias? Mordomo do rei. Comia do melhor, vestia do melhor, tinha os melhores aposentos. Então, esta notícia só chega para tirar ele do eixo da sua prosperidade. Não importa o que o mundo estava acontecendo, Neemias poderia olhar para ele mesmo e dizer: eu estou bem. Problema de quem não quer. Problema de quem foi por esse caminho. Então, são sentimentos que podem levar uma pessoa ao desânimo. Sem a reflexão, será difícil encontrar uma saída.
Se os homens não param, se a igreja não para, se você não para e não faz uma reflexão, você não encontrará uma saída para a situação que você está vivendo. Se você não parar e pensar e repensar que caminho nós estamos caminhando, você não encontrará uma saída. A primeira atitude de Neemias, assentou e chorou, e entristeceu muito. Ele entrou em uma situação de muita angústia, de muita tristeza. Alguém que se assenta, chora e entra em oração e entra em jejum, é porque a notícia que está ouvindo lhe trouxe muita angústia e tristeza. Na primeira reflexão de Neemias, muitas vezes nós pensamos, se eu pudesse, eu faria alguma coisa. Sempre que nós ouvimos uma notícia, ou que nós entendemos por onde está caminhando a humanidade, por onde está caminhando o Brasil, como está reagindo a igreja, o que chega ao nosso coração que quer uma mudança diz, se eu pudesse, eu colocaria na cabeça das pessoas o que está acontecendo. Se eu pudesse fazer as pessoas entender qual é o processo que está acontecendo, até que vem um momento de decisão. Até que vem um momento que ele tem que decidir, ou ter apatia por tudo que está acontecendo e pensar, eu estou bem, eu tenho prosperidade, eu sou mordomo do rei, não me falta alimento, não me falta comida, não me falta roupa, eu tenho proteção. É uma decisão. Ele poderia muito bem pensar, problema de quem não deu crédito à palavra. Problema de quem não ouviu, problema de quem não obedeceu, problema de quem não entendeu o que está acontecendo. Ele poderia se tornar um homem com apatia naquele momento e pensar, eu vou continuar minha vida. E é o que a grande maioria faz. Eles não estão nem aí o que está acontecendo, eu estou bem. Mas no capítulo 2, versículo 5 diz assim, e disse, no capítulo 2, ele agora está muito triste, mesmo no seu trabalho. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 2. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. O que ele está dizendo? Eu nunca fiz o meu trabalho com tristeza. Eu sempre trabalhei com alegria. Mas uma notícia roubou a minha paz. Uma notícia roubou a minha alegria. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros do meu pai, assolada e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu a reedifique. Para que eu a reedifique. Então a primeira reflexão, ele se pergunta, o que eu posso fazer? E essa situação começa a trazer a ele uma tristeza. Até que vem o momento da decisão. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Se o rei permitir, eu voltarei para reedificar, para levantar o que está destruído. Então Neemias, ele está disposto a ir a um lugar em derrota, a um lugar que está em miséria, abandonar tudo que ele tinha conquistado. Assim, ele sai da fortaleza e ele vai cuidar de um povo que não quer ouvir a palavra.
Ele vai cuidar de um povo que está em uma situação de miséria pela sua própria decisão. A reflexão ou nos faz desistir, ou nos traz apatia, problema de quem não quer. Ou busque em Deus algo para mudar a situação. Então, a segunda reflexão de Neemias, ele agora vai ter que enfrentar algo que ele não esperava, ele não tinha oposição. Sempre que você decidir fazer algo de bom, vai encontrar oposição. Sempre que você quiser uma mudança, vai encontrar oposição. E é entre os familiares, entre os amigos, entre aqueles que estão ao teu redor. Versículo 10 diz assim: o que ouvindo Sambalate, o ononita, e Tobias o servo amonita, lhe desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali por 3 dias. Versículo 12 diz: e de noite me levantei eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado do fronte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Ele foi, olhou, e viu que todo o relato que o seu irmão lhe tinha trazido era verdadeiro. E ele estava disposto agora a vencer. Para você vencer a oposição, você precisa fazer uma reflexão. Vale a pena? É isso mesmo que eu vou querer enfrentar? Porque se você decidir, eu vou mudar essa situação, você vai encontrar oposição espiritual e de pessoas que estão à tua volta. Você está disposto? Você só consegue tomar uma decisão de mudança se você faz uma reflexão e diz: eu vou mudar. Ah, mas vai ter oposição. Eu vou enfrentá-los. Eu vou resisti-los. Você tem que tomar essa decisão. A terceira reflexão ele tem quando ele entende que Deus está com ele, que Deus estaria guardando em cada momento as suas atitudes, que Deus respondeu a sua oração, que Deus foi preparando melhor, que Deus foi dando sinais. Algo que nós precisamos entender nas nossas reflexões são os sinais de Deus. Quando Deus vai dando sinais, Deus vai dizendo: eu estou com você, continua, fique firme. Mesmo que você está olhando ao redor, está só observando oposições, mas Deus vai dar sinais só para você. As pessoas que estão em volta não vão entender. Versículo 18: então lhes declarei com a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Se você não tiver sinais, você não continua. Ele disse: eu não posso olhar para um povo que está me fazendo oposição. Eu tenho que olhar para um rei que não faz parte do meu povo e disse: vai, porque Deus está contigo. Eu tenho que olhar para pessoas que às vezes não fazem nem parte da nossa comunidade, mas eles dizem: olha, Deus está contigo. Às vezes nós temos que não olhar aqueles que estão ao nosso redor, familiares, amigos. Nós temos que ouvir e ver os sinais de Deus. E ele agora está dizendo: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também a palavra do rei
que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos, edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Reflexão, se Deus está sendo favorável. Até aqui, Deus tem nos dado sinal. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. A quarta reflexão é a mais difícil. É quando você vai enfrentar pessoas que se opõem, e uma das maiores oposições é a zombaria. No versículo 19 diz assim: o que ouvindo Sambalate, o Aronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. A quarta reflexão é em meio à zombaria. Sempre que você tem um sonho, sempre que você tem um projeto, alguém vai tentar te derrubar na zombaria. Não vai conseguir. Ninguém conseguiu. Isso é muito difícil. Ou isso não é para você. E se você dá ouvido a eles, você desanima e você para. Neemias agora, ele estava firme, porque ele tinha visto o agir de Deus. Você só continua se você tiver sinais de Deus na tua vida. Você só continua se você não ouvir os que zombam, mas ouvir o que Deus fala. Uma das partes mais difíceis na nossa reflexão é quando nós estamos conquistando. Todo projeto tem começo, meio e fim. Tudo que você sonha para a tua vida tem começo, meio e fim. Tem pessoas que acham que os projetos começam pelo final. Tem pessoas que acham que o final é o melhor. Não, tem começo, meio e fim. E a parte mais difícil de um projeto é o meio. Porque às vezes você tem uma tendência de voltar para trás, de parar, desanimar. O povo saiu do Egito. Quando chega no meio do caminho, eles dizem: vamos voltar para trás. Era melhor lá atrás. Era melhor estarmos lá escravos. Então a reflexão, a quinta reflexão, é a reflexão da metade do caminho. Você vai ter que fazer a reflexão quando você está na metade do processo. E você vai ter que ministrar o teu coração. Vale a pena continuar. Capítulo 4 diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito, escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, que disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes a isto, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava ele, Tobias, o Amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado. Pois que me irritaram na presença dos edificadores, porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade,
porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Chegamos à metade, porque o povo não parou para ouvir os que desprezavam, os que zombavam. Então, a reflexão para vencer a zombaria, vencer a metade. O inimigo percebe que não vai ter vitória sobre você, que você vai concluir, mas ele tenta na metade do processo fazer você parar. Ele tenta de todas as formas fazer você retardar ou fazer retardar a sua conquista. Quantas conquistas, quantos projetos que você tem estão paralisados? Porque você se irritou e você não confiou em Deus. Uma das armas do inimigo chama-se irritação. Como é que o inimigo ele consegue nos parar? Trazendo irritação. Esses dias aprendi algo muito interessante sobre a serpente. A serpente, ela só serpenteia em lugares lisos. Se você deixar o lugar áspero, ela não vai serpentear. Se você preparar o caminho, ela serpenteia. Ela precisa, se você deixar o caminho liso, ela não consegue caminhar. Mas se o lugar for áspero, ela caminha. Como é que caminha a serpente? Na irritação, no atrito. Sabe por que muitas vezes nós somos tomados por inimigos? Porque ao invés de aplanarmos o caminho, deixarmos ele liso, nós caímos na irritação. A irritação é o lugar onde a serpente, ela consegue serpentear. Sempre que ela só tem uma necessidade, que se chama atrito. Porque uma pessoa fala e você logo responde, você logo entra em atrito, em brigas. É o lugar correto para o inimigo serpentear. Aplana, não deixa rusga, não deixa lugares de atrito, porque é onde o inimigo trabalha. Uma das suas armas é a irritação. O que o inimigo estava fazendo com Neemias? Tentando trazer a ele a irritação. Não vai ficar pronto, e se ficar pronto, qualquer raposa derruba. A irritação. Se o inimigo conseguir te irritar, ele ganha a batalha. Muitas pessoas começam seus planos com a opção da desistência. Nunca comece um projeto dando opção de desistir. Tem pessoas que vão para um casamento e algo que a mãe diz para a filha ou para o filho: se não der certo, filhinho, teu quarto está aqui. É a opção da desistência. O brasileiro sempre, ele tem uma opção para desistir. Eu gosto muito da cultura americana, que com 14 anos, 15 anos, o filho sai para estudar. A mãe já desmonta o seu quarto. Não tem mais volta. Daqui para frente, vai cuidar da tua vida. Vai se preparar. Mas nós somos tão bonzinhos, e nós damos aos nossos filhos a opção da desistência. Não tem opção de desistência. Eu fui chamado para vencer. Diga, eu fui chamado para vencer. Eu não posso desistir. Mas nós estamos nos dando a opção da desistência. Sexta reflexão no meio de uma guerra articulada. Nós temos que entender que o inimigo, eles querem nos fazer desistir, ou por palavras lisonjeiras, ou por guerra. E você tem que estar preparado para qualquer situação. Capítulo 4, versículo de número 8. Diz assim: e ligaram-se entre si
para vir guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Uma guerra articulada. Ligaram-se entre si, todos, para virem guerrear. No mundo espiritual, eu aprendi algo muito interessante. Eu estava com uma viagem para Angola. Estávamos indo em um grupo de pastor. E um pastor que estava acostumado a viagens para a África, ele me disse algo muito interessante. Ele disse: Pastor Gerson, quando você decidiu ir para a África, os demônios daqui já se comunicaram com os demônios de lá. E você vai enfrentar guerras lá. Eu fui para Angola, resolver um problema da igreja em Angola. Havia pastores presos. E quando eu chego num hotel que custava $100, um hotel que tinha suas portas arrebentadas por causa de uma guerra civil, não tinha água, não tinha energia, e o preço do hotel era $100. E nós tínhamos que ir lá ministrar e trazer coragem ao coração daqueles pastores. Do nada chega no hotel o vice-presidente da nação e disse: eu vim falar com você e quero saber o que você está fazendo aqui. E os pastores presos, e disse: eu vim aqui em nome de Jesus. Eu vim aqui porque a palavra de Deus tem que ser pregada. Vocês deixem ou não, ela vai ser pregada. E aquele homem jantou comigo, não fez mal nenhum e mudou muita coisa lá. Mas os demônios, eles se articulam. Quem falou para aquele pessoal que eu estaria naquele hotel? Demônios. Eles se articulam. Ligaram-se entre si para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Sabe por que a vitória? Porque antes de ir para Angola, nós fizemos 21 dias de jejum e de oração, indo ao monte, orando e pedindo a proteção de Deus. O que fez Neemias? Versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus, pusemos uma guarda contra eles dia e noite por causa deles. Você quer vencer o inimigo? Oração, jejum. Você quer vencer as oposições? Jejum, oração. A igreja não vence sem jejum e sem oração. A igreja não vence, a família não vence, a nação não vence. Não adianta ficar na internet falando mal do governo, joelho no chão. Não há governo que resista. Se for um governo ruim, não há governo que resista à igreja orando. Nós temos que aprender a reflexão. O que está acontecendo? É política? Não. Nós estamos vivendo em nosso país um ataque demoníaco. Não estou falando de partido, não estou falando de política. Estou falando de potestade e principados contra o nosso país. Qualquer um que entrar nesta nação para governar estará debaixo de um manto demoníaco, porque querem a destruição das famílias. Ou nós entramos em oração e começamos a pedir a Deus mudança, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles dia e noite por causa deles. Diga: só se vence na oração. Os problemas que você está enfrentando, só vence com oração. Só vence na oração. A sétima reflexão de Neemias é a intimidação. O que o inimigo vai fazer? Vai te intimidar. Olha, eu vou vir sobre você. Eu vou vir contra você. Eu vou vir e vou destruir. Capítulo 6, abra a tua Bíblia. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem,
o árabe e os restos dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gesem mandaram dizer: vem e congreguemos-nos juntamente na aldeia, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: faça uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse for ter convosco. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi: estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Versículo 9 diz assim: porque todos eles procuravam me atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. É o clamor no meio da intimidação. Quando o inimigo está te intimidando, clame a Deus. O inimigo está dizendo: olha, você vai tirar a mão dessa obra e ela vai parar. Você vai parar a obra. Você vai tirar as mãos. O clamor em meio à intimidação: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Qual é a oração que você tem que fazer? Senhor, me ajuda. Fortalece as minhas mãos. Não me deixe desistir. Não me deixe voltar atrás. O que é tirar as mãos? Desanimar. Há situações que você pensa: eu vou parar, porque a afronta é muito grande. A intimidação é muito grande. Muitas vezes eles querem se fazer de amigos. Olha, venha, vamos conversar. Mas tudo isso é para te paralisar. Tudo isso é para tirar você do teu objetivo. Não se distraia. É uma guerra espiritual. Você está cuidando da tua casa, da tua família, dos teus negócios. Não se distraia. Não se deixe intimidar por nada. Só se vence na oração. Neemias agora nos ensina, em meio à intimidação, o clamor. O que o inimigo estava dizendo? As tuas mãos vão enfraquecer e você vai largar essa obra. O que ele pede? Deus, fortaleça minhas mãos. Não me deixe vacilar. Não me deixe parar. Não me deixe desanimar. Ó Deus, fortaleça as minhas mãos. E versículo 11 ele diz assim: porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma eu entrarei. Quando eles não estavam conseguindo fazer Neemias parar, eles começam agora a dizer: olha, você é um sacerdote. Entra no templo, ocupa uma posição que não é sua. Quantas pessoas estão levando a sua família a uma destruição, porque estão ocupando uma posição que não é sua? A minha família não precisa ir na igreja. Minha família não precisa buscar o pastor. Essa era a proposta para destruir a vida de Neemias. Olha, entra você no templo. Ele disse: eu não sou sacerdote. Não é a minha função. Eu não vou fugir. Eles diziam: olha, entra no templo. Foge para dentro do templo. E entrando eu em casa do Senhor, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estavam encerrados, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus e ao meio do templo, e fechamos a porta
do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Olha, se esconda. E ele disse: porém eu disse, um homem como eu fugiria, e quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Há muitos profetas sendo subornados hoje. Há muitos profetas nas mãos do inimigo. E você pensa tudo que é Deus. Ah, Deus falou. Aprenda a distinguir quando Deus fala e quando é o inimigo falando. Quando o inimigo está falando. Oitava reflexão. Capítulo 12. No versículo de número 31. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros em procissão, um à mão direita sobre o muro, do lado da porta do monturo, e outro da outra parte. Um muro que uma raposa iria derrubar. Ele coloca agora 2 grupos, 2 coros cantando em cima do muro. Quando você tem a vitória, venha louvar a Deus. Quando você conquista a vitória, venha confirmar, confirmando que a obra é forte. Se Deus te deu vitória, o dia da gratidão, de conquistar-se, se celebra na casa de Deus com testemunho. Tem pessoas que estão recebendo bênção, mas não tem ousadia de vir celebrar na casa do Senhor. Se Deus está te dando vitória, celebre, cante, louve ao Senhor, mostre ao inimigo que você venceu. Ele pôs todo o povo, 2 coros, em cima do muro. Por que ele fez isso? Porque o inimigo estava dizendo: uma raposa vai derrubar esse muro. E ele diz: vamos subir em cima do muro, 2 coros, e vamos mostrar que a obra é forte. Quando você tem vitória sobre o inimigo, não se intimide, não seja tímido, louve o Senhor com grande alegria. Versículo 43 diz assim: e ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. Até mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia ao longe. A alegria de Jerusalém se ouvia ao longe. As pessoas vêm à igreja hoje e têm vergonha de dar aleluia. Glória a Deus. Bom é o Senhor. Nós temos que chegar aqui e não ter vergonha de dizer: Deus é bom, Deus é maravilhoso, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós entramos tímidos, como se ainda estamos debaixo de uma opressão. Você só mostra que o muro é forte, que a obra que você está fazendo é forte, quando você aprende a louvar a Deus. Louva a Deus, cante, dá glória a Deus. Até mulheres e crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia ao longe. A alegria, ela tem que ser ouvida ao longe. Eu costumo dizer o seguinte: você quer chorar? Sentar. O lugar melhor para chorar é debaixo do chuveiro. Melhor lugar. Chora, já lava o rosto, se levanta e começa a trabalhar. O melhor lugar para chorar é debaixo do chuveiro. Mas o melhor lugar para dizer que Deus é grande é louvando Ele. E todos têm que ouvir que Deus é grande e que Deus é maravilhoso. Neemias, ele faz uma reflexão. Um dia de tristeza, um dia de notícias ruins.
ele se assenta e chora. O seu semblante estava triste. Ele não contou para o rei. Ele não foi lá no palácio e dizer: olha, rei, está acontecendo isso, isso, isso. O seu semblante estava decaído. E o rei, então, olha para ele e disse: eu nunca te vi triste. Tem pessoas que você nunca viu ela alegre, só triste. Tem pessoas que parecem que a sua vida é uma tristeza só. Nós temos que ter o rosto de Cristo, alegria. Tem dias tristes? Tem. Tem dias que dá vontade de sentar e chorar? Tem. Mas não é o que temos que viver todo dia. Neemias, o copeiro do rei, o rei olha para ele e disse: eu nunca vi você trabalhar triste, e hoje você está triste. O que aconteceu? Tem pessoas que se tornaram uma tristeza, o dia inteiro uma tristeza, uma angústia. Alegra o teu coração, busque alegria em Deus, busque resistência. A reflexão, ela pode te fazer coisas terríveis. A reflexão, ela te leva à apatia, ela te leva a uma desmotivação. Se você está parando e pensando, e está com esses sentimentos, busque em Deus força para a mudança. Busque em Deus razões. Busque em Deus que te ajude em cada trabalho. Busque em Deus saídas, ore, jejue. Fale com Deus. A palavra do Senhor diz assim: o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. O choro pode durar uma noite inteira, mas raiou o dia, tem que mudar, tem que vir a alegria. Jesus chorou a morte do amigo Lázaro. Chorou. A palavra diz: Jesus chorou. E ali mostra ele como um ser humano, perdeu um amigo. Mas todos se alegraram com a ressurreição de Lázaro. O milagre depende da nossa fé. O que você quer? Ficar parado? Fazer uma reflexão e simplesmente aceitar? Olha, o mundo está ruim, o mundo está triste, o país não tem jeito. Ou o que eu faço para mudar? O que eu faço para mudar uma situação? Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Peça ao Senhor para que te ajude na sua reflexão. Para que você não continue desmotivado quando você para e pensa. Que você não entre em empatia. Ah, eu não estou nem aí, eu não estou passando por isso. Peça a Deus que te use para restaurar a tua casa, restaurar a tua família, para a igreja crescer, para a palavra de Deus ser levada, para edificarmos um templo ao Senhor nesse lugar, para ajudarmos uma mudança no país e não apenas sermos murmuradores e pessoas que vivem reclamando. Ajuda a mudar a situação. E às vezes a situação só muda na oração e no jejum. Comece a entrar em oração. Comece a pedir para o Senhor fortalecer tuas mãos. Peça ao Senhor estratégias para levantar uma edificação. Não desista, não pare, não volte atrás. Não dê chance ao inimigo de achar que você tem um segundo plano, e o segundo plano é a desistência. Não existe desistência. Vá em frente, se posicione. Fale com Deus nesse momento. Senhor meu Pai, Senhor, nos ajude, Senhor, a concluir a obra. Senhor, fortaleça nossas mãos. Senhor, desperta no coração do povo o desejo da edificação, o desejo do crescimento, o desejo, Pai, de ganhar almas nesse lugar. Senhor, quantos estão sentando e chorando, quantos estão, Senhor, se lamentando, mas
não porque querem uma mudança, mas porque desistiram, pararam. Senhor, traga alegria ao coração novamente. Traga, Senhor, firmeza nas decisões. Toma o teu povo nas tuas mãos. Coloque de pé novamente. Senhor, traga alegria ao coração. Senhor, nos desperta, Senhor, para fazermos a tua obra. Nos desperta, Senhor, para edificarmos a tua obra. Nos desperta, Senhor, para abraçarmos a nossa casa ou a nossa causa. Senhor, nos dá vitória. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor?